gratidão por o Senhor estar investindo em você. Ele não desiste dos seus filhos. E é por isso que você não pode desistir das coisas. Você pode ajustar a rota, você pode mudar a direção do seu caminhar, mas você não pode parar de caminhar. Você precisa avançar em todo o tempo, porque o investidor, ele é resiliente. O investidor sabe que tem risco tudo aquilo que ele faz. O investidor é ousado. O investidor, ele é persistente, perseverante. Por quê? Porque o próprio Deus colocou uma semente dentro de você de indesistibilidade. Ele não desistiu, ele foi até o fim. E foi tão até o fim que ele entregou seu próprio filho para que eu e você pudéssemos nos tornar investidores. Então, eu queria que você agora respirasse mais uma vez. E eu queria que você começasse a colocar o seu coração naquilo que hoje você está passando. Quais são as adversidades? Quais são os projetos? O que você está vivendo nesse momento? Começa a visualizar esse dia como um dia de destravar na sua vida. Esse dia vai ser um dia exponencial. Você vai se conectar com novas pessoas, você vai ser intencional em fazer relacionamento com cada pessoa que está aqui hoje. Porque cada pessoa carrega um pedacinho do DNA do Senhor. E você precisa instalar novos softwares na sua mentalidade. E cada pessoa aqui carrega algo que você precisa, porque todos nós estamos conectados por um só Pai. E Ele está investindo em cada um. E eu quero que você entenda que, à medida que você começa a instalar novos softwares, você começa a multiplicar, você começa a dominar sobre todas as coisas. Fala assim: o Senhor é bom. Eu te agradeço, Pai, por esse dia, eu te agradeço por cada família aqui representada. Eu te agradeço porque o Senhor derrama as suas misericórdias todos os dias sobre nós. E o Senhor não para de investir em mim. O Senhor não para de investir na minha vida, na minha família, na minha casa, nos meus negócios. E eu ativo nessa manhã, nesse momento, o investidor indesistível. Eu ativo nesse momento o investidor que acredita até o final em tudo que ele começa. Obrigado, Senhor, e que esse dia seja um dia de reais conexões e que cada pessoa aqui possa receber aquilo que ela veio buscar. Obrigado, papai. Uma salva de palmas ao Senhor. Muito bom. Pode sentar. Coloca aí para mim, por favor. Vai conseguir passar aqui? Vocês vão receber muito conteúdo técnico, tá bom? Mas agora eu quero pedir licença para vocês para entregar um conteúdo daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que é a palavra. Tem várias promessas na palavra e eu quero compartilhar com vocês essa palavra que o Senhor me deu hoje de manhã, do ponto de vista de você entender que se você aumentar a sua capacidade, amigo, você vai se tornar uma potência de investimentos. E aí você não vai se limitar, você não vai ter medo de investir. Você simplesmente vai ser ousado, vai tomar as decisões e vai começar a investir naquilo que o Senhor coloca no seu coração. E eu estou falando de grana mesmo. Você vai parar de fazer conta e vai tomar suas decisões baseado naquilo que você tem como propósito para investir. Entenda o seguinte: o Senhor sempre vai multiplicar recursos financeiros para aqueles que sabem o que vão fazer com o dinheiro, e esse dinheiro tem um propósito. Fala assim: o dinheiro precisa ter um propósito na minha vida. Fazer dinheiro por fazer dinheiro não vai virar nada na sua vida. O que vai fazer com que você cresça financeiramente é você saber qual é o propósito daquele dinheiro na sua vida.
o dinheiro não pode ter um trono na sua vida. Ele não pode ser colocado num trono onde você dá risada quando tem dinheiro e fica enfiado dentro do quarto quando não tem dinheiro. Ele não pode determinar o seu estado emocional. Ele não pode determinar a sua condição de relacionamentos. Eu estou muito bem quando eu tenho dinheiro, então eu converso com todo mundo. Agora, quando eu não tenho, eu fico mais fechado. Não, o dinheiro não governa os filhos. Fala assim, o dinheiro não me governa. Sou eu que governo ele. E para que eu possa governá-lo, eu preciso ampliar as minhas capacidades. Olha só, Mateus 25 diz assim, ó, porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, aqui, nós estamos vendo que um senhor confiou os seus bens aos seus servos. Quando eu olho para essa passagem aqui, eu estou percebendo que aqueles servos já tinham, se conseguir deixar, é bom, já tinham um tempo de relacionamento com o seu senhor. E o senhor já conhecia a capacidade de cada um. E aí, seguindo, a gente vai ver ali, ó. Deixa eu ficar aqui, que eu vou ler daqui. Volta, tem como mexer aqui? Não, não, lá no começo, por favor, amados. Não, não está aí, não. É Mateus, aí. Mateus 25, 14. Porque isso também é um homem, tal, eu falei. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E tendo ele partido, que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Então, esse cara que recebeu 5 talentos, ele multiplicou aqueles 5 talentos. Então, você precisa já pegar o primeiro código aqui. Você não precisa ter medo de investir. Se você entende daquilo que você vai fazer, se você já tem mentores, se você já tem instruções, pode ir, porque você vai conseguir multiplicar. Ele já tinha capacidade, por isso que ele recebeu a maior quantidade de talentos. Então, ele conseguiu multiplicar. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, ou seja, multiplicou. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, trouxe os outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste 5, eis aqui outros 5 que multipliquei. E o Senhor lhe disse, bem, está servo bom e fiel. Vocês estão mexendo aí, está me atrapalhando. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse o Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu multipliquei outros 2. Bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Subindo aqui mais um pouco. Chegando também o que recebera 1 talento, disse o Senhor. Pode deixar minha foto aqui, não precisa mais mexer aqui com o telão não, tá? Chegando também o Senhor, o que tinha recebido 1 talento, disse ao Senhor, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Toma aqui o que é teu. Ele não multiplicou, ele reteve. E olha o código dessa passagem. E aí o Senhor fala algumas coisas, devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros e tal. Só que lá no final, ele pegou aquele talento daquele cara e deu para quem multiplicou. Por que que essa passagem ela mexe com a gente quando você vai falar de investimentos? Porque tudo que você retém é tirado de você. Então fala assim comigo, quem retém, não reina.
Não tem como você governar se você é alguém que retém as coisas. O Senhor, Ele sempre vai entregar mais sementes, mais recursos, mais energia, mais tempo de vida a quem tem propósito e investe nas pessoas, investe seus recursos, faz o que precisa ser feito. Se você entender que ser um investidor pró é, em primeiro lugar, você se conectar com as pessoas e investir nas pessoas, confiar nas pessoas. Quem aqui tem problema de confiar nas pessoas? Eu vou levantar a mão. Eu tinha um problema danado de confiar nas pessoas. Só que eu entendi que, se eu não der oportunidade, se eu não investir nas pessoas, mesmo que eu possa depois me frustrar, do ponto de vista de a pessoa ser um sócio me passar a perna ou acontecer alguma coisa, eu nunca vou ter a experiência de algo. Por quê? Porque não tem como eu tocar todos os negócios. Nós temos vários negócios hoje. A gente precisa de pessoas. Eu sou um caçador de pessoas para tocar negócio. Dentro do ecossistema aqui, desde quando eu cheguei no começo de 2022, eu me posicionei e assumi isso de ser um cara que ia ser uma porta de entrada. Eu sempre gostei de falar isso. Eu sou uma porta de entrada para as pessoas que querem se conectar com o Nésio. Antes era só o Nésio, hoje é o Nésio e o Thiago. Então, oportunidades de negócio, pessoas que queriam se conectar, trazer ideias, projetos e tal, era direcionado para mim fazer uma validação. E as pessoas sempre chegavam, falavam, eu tenho um negócio espetacular, ele está dando dinheiro e tal. Só que primeiro eu perguntava, mas e você? Você está investindo na sua família? Como é que está seu casamento? Como é que está isso? E tal. Por quê? Porque a gente sabe que, se a pessoa investe nos princípios, não importa o negócio se está dando resultado ou não, ela vai conseguir vencer. Ela vai conseguir explodir o seu negócio, aquilo que ela tem como projeto para fazer recurso financeiro. Então, a primeira coisa que você tem que investir é em estabelecer os princípios. Se você investir em estabelecer princípios, você vai conectar com pessoas que estão com os mesmos princípios, e aí vocês vão poder ser sócios, porque a confiança vai ser desenvolvida ao longo do percurso. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, é muito bom ter muitos sócios. Hoje eu tenho vários sócios. Então, quando você entende isso, que os princípios vão nortear esse relacionamento, você não fica preocupado se a pessoa vai te passar a perna ou não. Ela vai estabelecer princípios, vocês dois vão se alinhando ao longo da caminhada, e aí vocês podem investir juntos. Essa formação de hoje, eu queria que você tivesse no seu coração que o mais importante que você vai ter aqui é o tempo de qualidade com as pessoas que estão do seu lado. Quem está sentado do lado de alguém que conhece? Levanta a mão. Então, ó, já olha para essa pessoa aí, olha para ela, fala assim, ó, vamos se falar só no final do dia de hoje, tá bom? Já muda de lugar aí, não fica ninguém conhecido. Quem está conhecido, muda. Vamos lá, muda aí, agora. Já muda de lugar aí, não fica do lado de quem você conhece. Você precisa conhecer todo mundo aqui hoje. E assim, ó, depois, na hora do almoço, você não senta no mesmo lugar, tá? Quando voltar do almoço, você já muda de lugar de novo. Agora já olha para essa pessoa que você não conhece, olha para ela aí, fala seu nome, se apresenta para ela, abre um sorriso, dá bom dia e fala assim, eu estou aqui para te servir. Já conhece ele? Apresentamos agora? Muito bom. Já conheceu? Já? Beleza. Então mude de lugar aqui com ele, senta aqui você. Pronto. Já vai conhecer outro ali. Investir em relacionamentos é poderoso. Aí depois, durante o dia, aí, vocês vão poder conversar, vão poder bater papo,
para que vocês possam descobrir o talento do outro, a capacidade que a outra pessoa tem em poder te servir. Fala assim, ó, maior é o que serve. Eu me lembro quando eu fiz o primeiro método IP, depois quem faz o método IP uma vez, tem o direito de poder ser staff no outro método IP. E isso é um negócio bem bacana, porque você vai assistir de novo o método IP, nunca é igual o método IP. E aí, beleza, eu fiz o método IP, voltei para Goiânia, e aí já soltaram a próxima data do método IP, eu falei, eu quero fazer. Vou ser staff, porque eu quero assistir de novo, eu quero ter novas experiências, né? E aí, quando eu estava embarcando para São Paulo, o Senhor falou comigo, você não vai assistir o método IP, você vai se oferecer para ficar no banheiro, para lavar o banheiro. Aí eu falei, nossa, mas a maior oportunidade de ser staff, não precisa pagar lá, na época era 10, 12 mil, eu acho, e você vai ter o conteúdo. Eu falei, Senhor, mas eu quero ficar lá dentro, eu vou servir lá dentro, vou ajudar o povo, vou assistir. Ele falou, não, você vai ser o responsável pelos banheiros. E aí eu estava conversando ontem com o Leandro, que era o líder dos staffs. E aí, quando eu cheguei, ele reuniu todos os staffs para fazer a reunião de início do evento, para dar as orientações, e a primeira coisa que ele fez foi, eu preciso de um líder dos banheiros. Aí eu falei, nossa, mas logo de cara, né? Aí eu levantei a mão e falei, não, sou eu vou ficar lá no banheiro. E pode parecer algo simples para você, mas para mim era um trem que me confrontava demais. Eu nunca lavei um banheiro, nem na minha casa. E aí eu queria tanto ficar lá dentro do método IP, né, ter uma nova experiência no método IP, e eu tive que ser obediente ao que o Senhor falou no meu coração. E quando eu botei o pé dentro da reunião de staff, a primeira pergunta foi, quem vai ser o líder do banheiro? Foi meu primeiro cargo de liderança aqui dentro da plataforma internacional. E aí eu arrastei mais 2 comigo, os caras ficaram bravos comigo umas 2 horas, depois a gente se conectou, fizemos uma amizade e tudo seguiu bem. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vai ter investimentos que você vai precisar fazer que vão parecer muito pequenos, mas eles vão te tratar, eles vão fazer com que você aprenda algumas coisas que você ainda não está apto a exercer ali num nível maior. E a minha jornada dentro aqui do ecossistema foi assim, de ser tratado. Eu passei 2022 sendo tratado em tudo que eu tinha que ser tratado aqui. E não é pelas pessoas, foi pelo próprio Senhor, porque Ele me colocou em situações em que eu precisei exercer coisas que eu não exercia antes. Eu precisei me desenvolver emocionalmente, precisei me desenvolver espiritualmente, eu precisei ouvir, ter sensibilidade para ouvir o Senhor falando comigo, para que eu pudesse tomar as decisões de investimentos que eu ia fazer. Então, todo tempo, se você tiver o coração para servir, você vai ser tratado para multiplicar. Fala assim, eu preciso aprender coisas novas, mesmo que sejam pequenas. Porque, conforme a palavra diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Então, às vezes, você vai passar por uma jornada nesses 2 dias e você vai achar que tem coisas que você já sabe. Deixa eu te falar um negócio. A perspectiva daquilo que você já sabe, vindo de outras pessoas, pode mudar completamente a sua forma de enxergar algo. E eu estava lá em Joinville esses dias, eu fui lá comprar um terreno, eu, Nézio e o Thiago, a gente entrou no segmento de construção aí, e nós compramos o nosso primeiro terreno. Eu fui lá fechar o negócio, lá em Joinville, e depois a gente foi visitar alguns alunos lá, eu tenho alguns alunos lá, e eu visitei uma aluna, a gente foi jantar, e aí na mesa ela me falou sobre a questão de produtos falsificados, réplicas, cópias e tal. E ela colocou um posicionamento de ser contra aquilo e tal, eu entendi. Só que você precisa ter perspectivas acerca das coisas. E eu falei com ela, mas você já parou para pensar que o dono da marca original, quanto mais eles fazem réplicas da marca dele, mais a marca é conhecida e mais aumenta o desejo das pessoas de terem o original? Ou seja,
É uma outra perspectiva. Então, tudo que você vive, se você ficar parado na sua perspectiva e não olhar para o outro lado, não gerar empatia pelas coisas, você não consegue avançar, você não consegue crescer. Você vai criar uma crença daquilo e aquela crença vai poder te limitar. Então, se você parar para olhar isso, eu fui lá para a China. Lá na China, o que é a China na cabeça? Fala aí, quando você fala de produtos. Hã? Réplica. Hã? Réplica, olha isso. Eu cheguei lá na China, se você quiser, você compra o original. Você vai pagar o preço do original, amigo. Você não adianta você querer ir na China e pagar o preço do falsificado, da cópia, da réplica, seja lá como você queira chamar. Você vai pagar o preço do original. Você quer um Rolex original na China, é o mesmo preço, um pouquinho mais barato do que nos Estados Unidos. Agora, se você quiser um Rolex, primeira linha eles têm, segunda linha eles têm, terceira linha, quinta linha. O que determina o que você vai comprar lá? Você mesmo. Você chega para o chinês, eu quero um Rolex. Aí ele vai falar 100 mil reais, dólares, sei lá. Aí você vai falar, não, moço, mas eu estou na China, o trem tem que ser mais barato. Ele fala, eu tenho mais barato. Só que não é a primeira linha. Então, você tem que entender que a China ela está crescendo porque ela é flexível, ao contrário do que eu pensava, que era um regime opressor. Não, amigo, o povo prospera lá. E eu tive que mudar a minha concepção da China. Cidades sem um papelzinho no chão, um negócio organizado. E não é só nas cidades vitrine da China, Xangai, Pequim. Não, eu, Nésio e o Henrique Câmara, que vai falar com vocês hoje também, a gente foi para o interior da China para encontrar a fonte de poltronas de massagem, que foi o negócio que a gente entrou, e a gente conseguiu fazer um ótimo negócio lá com poltronas de massagem. Só que a gente foi para o interior, a gente foi na fonte para encontrar o fabricante, ou seja, a gente estava na Canton Fair, que é uma feira na China, a maior do mundo. Lá conectamos com um revendedor de poltronas, mas falamos, deve ter a fonte. E fomos procurar a fonte. Passamos um dia fazendo contatos e tal, até que a gente achou a fonte, fomos na fábrica e fechamos o negócio direto na fonte. Então, até na capital mundial da réplica, existe fonte do original. Então, você tem que mudar sua mente para as coisas que você acha que, isso aqui é assim e acabou. Não tem jeito. Fundos imobiliários, tem vários. Vocês vão conhecer o maior fundo do Brasil aqui hoje. E não é porque é nosso, é porque ele está acima até da Bovespa. O Henrique Câmara vai mostrar para vocês os resultados do nosso fundo. Vocês vão assustar o trabalho que é. E eu fico muito feliz porque eu fiz um evento com o Henrique 2 anos atrás, lá em Goiânia, quando eu comecei a fazer eventos. E ele fez um evento junto comigo. O nome era Congresso Plenitude de Empreendedorismo e Investimentos. Então, o primeiro dia é empreendedorismo, eu que comandava, e no segundo dia era investimentos, o Henrique que comandava. E desde aquele dia eu falava, o Henrique Câmara é o maior cara de investimentos do Brasil. E eu, toda vez que a gente ia falar junto, que a gente se encontrava em eventos, eu fazia questão de falar, o Henrique Câmara é o maior do Brasil. E hoje, de fato, ele é o maior do Brasil. Então, até com palavras, você pode investir e semear. E aí hoje eu olho e ele fala, mano, você tem que estar junto comigo nesse negócio, você sempre falou que eu era o maior. Por quê? Porque se você investir nas pessoas, até as pessoas que não acreditam nelas mesmas, quando você começa a falar, ela fala, ué, mas se ele vê isso em mim, por que eu não estou vendo? É a mesma coisa o Senhor, ele já viu você como um grande investidor, um grande semeador, só que às vezes você não consegue se enxergar assim. Então muda a sua mentalidade todos os dias, como diz em Romanos 12, 2, para que você possa experimentar boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Como? Experiências novas, trocando ou incluindo novos softwares na sua cabeça, para que quando você for caçar habilidades dentro de você, você vai falar, eu tenho isso aqui. Você vai lá e busca no seu HD e fala, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. É por isso que você está aqui hoje.
adquirir novos conhecimentos. Só que o conhecimento é igual à fé, o conhecimento. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Ó, todo mundo. Só que se você não tiver ação, a fé não vale nada. É a mesma coisa o conhecimento. Se você adquirir conhecimento aqui e não for testar esse conhecimento, não valeu. Não adianta você se encher de conhecimento. Você tem que se encher de informações para você executar. Então, só anota aqui hoje as coisas que você vai fazer. Coloca tarefas aqui. Você sentiu no coração de entrar em fundo imobiliário com o Henrique, que hoje é o maior do Brasil, é o mais seguro, vai lá e investe, nem que seja R$100, amigo. Não importa o valor. Você precisa ter a experiência, porque experiência muda a crença. E quando você muda a crença, você avança. É isso que você tem que ter. Então, o convite para vocês hoje é esse. Ter experiência. Muito mais do que adquirir o conhecimento. A experiência gera sabedoria. E a sabedoria faz você ser um investidor profissional. Um investidor que vai com tudo para aquilo que você está no coração de fazer. Quantos aqui querem se tornar investidores profissionais? Fala assim, eu. Fala mais forte, eu. É isso que você tem que entender. Quando você se torna um investidor profissional, você tira todos os limites que você pode querer experimentar do ponto de vista de falar, não, eu vou só até aqui. Eu fico olhando os nossos resultados, as conexões que a gente faz. Eu comecei o ano indo para Balneário Camboriú. Foi um grande destravar do ponto de vista de eu ir falar em eventos de pessoas que não me conheciam. Eu falava muito aqui no ecossistema, então já tinha um ambiente mais ou menos preparado, que você fica um pouco mais seguro para falar as coisas, vamos dizer assim. E aí eu fui lá para Balneário Camboriú no começo do ano, em janeiro, e praticamente 90% da turma não me conhecia. 90% da turma nem cristão era. E eu fui lá e o Senhor falou comigo, você vai falar a mensagem. Foi muito doido, porque eu fiquei no quarto do hotel, chorei pra caramba, porque ele falou, você vai falar a mensagem do arrependimento. Não sei se vocês sabem, mas Balneário Camboriú, todo o litoral tem um certo ambiente de prostituição e tal, coisas que as pessoas vêm para fora, para promiscuidade e tudo mais. E o Senhor colocou no meu coração essa palavra. Eu falei, nossa, ninguém me conhece, eu já vou chegar falando dessas coisas. Ele só falou assim, conta a sua história. E eu fui lá e contei a minha história, de que eu traí minha esposa, que eu vivi várias coisas, e que foi o arrependimento genuíno que transformou minha vida. Foi poderoso o que eu vivi lá, o que eu experimentei, porque as pessoas quebrantaram o coração no evento, tinham umas 200 pessoas, e a gente viveu coisa sobrenatural lá. Foi um destravar na minha vida, e eu falei, eu só tenho que falar disso mesmo. Não vou ficar falando de 25 anos de gestão de negócios, das coisas que eu conquistei no mundo dos negócios. Eu vou falar daquilo que eu não conquistei. Vou falar daquilo que me travou por muito tempo. E foi isso que gerou conexão com as pessoas e um arrependimento genuíno. Várias pessoas lá naquele dia resolveram um monte de coisa lá. Eu ouvi vários testemunhos. Hoje eu sempre vou lá, hoje em dia eu sempre vou lá no Sul, fui agora, tive com a turma. E é muito massa. Só que eu não esperava que depois de Balneário Camboriú, eu fosse para Brasília. Lá em Brasília, um ambiente mais, vamos dizer, as pessoas já me conheciam um pouco mais, foi um evento muito massa também. E o Senhor me deu uma outra palavra para falar, que vai de confronto com o que as pessoas estão vivendo. E isso tudo, eu não sabia que eu ia visitar 10 países esse ano. Eu não tinha perspectiva disso. Só que quando você toma decisões e decide investir naquilo que de fato importa, você começa a ser surpreendido pelo Senhor. Opa! Que bom! Vamos ouvir, deixa eu ouvir aqui. Ó. Tá ficando bom, hein? É, já é na hora. E aí eu não imaginava que
investindo na mensagem, falando das coisas do Senhor, eu fosse viajar 10 países, eu fosse ser sócio de vários negócios, porque eu não pedi para entrar em nenhum negócio que eu tenho hoje. Todos os negócios, as pessoas falaram para mim, mano, vamos entrar nisso aqui, vamos não sei o quê. Então, o primeiro investimento que você tem que fazer no Senhor, em ter tempo com Ele, em ter relacionamento, intimidade, para que você possa ter clareza dos outros investimentos. Se você tem relacionamento com o Senhor, Ele te dá a direção. A direção do que você vai fazer está conectada com o propósito que você tem no seu coração. Qual que é seu propósito? O que você queima aí para você fazer? É negócios? Você vai ser usado pelo Senhor nos negócios. Coloque o seu negócio à disposição para você ver. Coloque a sua casa à disposição para você ver. A minha maior mentora hoje é minha esposa. Toda vez que eu me lembro de como ela se posicionou, como ela investiu no nosso casamento, mesmo quando eu estava jogando fora o casamento, o tanto que ela investiu no nosso casamento, hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, a mulher sábia realmente edifica a sua casa. E eu, na minha ignorância e na minha completa falta de entender que o Senhor queria um caminho, ela sustentou durante um bom tempo o nosso casamento. Ela investiu tudo, inclusive o seu próprio ser, porque imagina, ser traída 2 vezes e falar, eu vou permanecer nesse casamento, porque eu creio naquilo que o Senhor falou no meu coração. Sabe o que o Senhor falou para ela? Investe em amor para ele, porque ele não conhecia o amor. Eu fui órfão e tal, várias coisas aconteceram, e isso não é justificativo para mim fazer o que eu fiz, mas o Senhor falou no coração dela, investe amor nele, porque eu o amo e ele é meu filho, e eu vou transformar a vida dele, e ele vai se tornar alguém que vai investir tudo que ele tem para falar do meu amor pelas pessoas. E foi isso que gerou uma transformação completa nos últimos 3 anos. E aí, o que eu me tornei hoje? Um investidor de falar da mensagem. Então, pode ser em eventos de negócios. Eu vou lá e o Senhor, de alguma maneira, Ele me faz conectar negócios com Ele. Eu venho em eventos de investimentos. Aí eu falo, Senhor, eu não sou de fundo imobiliário, eu não sei falar de opções, eu não sei falar, não é minha pegada. Ele fala só da minha mensagem que eu vou conectar em investimento. O maior investimento é esse que você tem que fazer no seu casamento. Não adianta você ter dinheiro se você não tem um casamento, se você destruir o seu casamento. Não adianta você ter um negócio crescendo de forma ilimitada se as pessoas que estão no seu negócio, você não olha por trás do resultado dela, se você não investe na vida dela, se você não faz com que ela se torne também um empreendedor, um empresário. Por quê? Qual que é a tendência dos donos de negócio? Se o cara é muito bom, ele fala, vou reter esse cara. Agora, lembra que eu falei no começo, quem retém não reina. Então, o que você tem que fazer com pessoas que estão crescendo dentro do seu negócio é promovê-las. Não do ponto de vista de cargos, mas falar assim, vai tocar um negócio, vai criar seu negócio. Lá em Joinville, a gente conheceu um empresário e eu sentei com ele, o cara fatura 300 milhões por mês com transporte, logística. E aí eu falei, vou lá, vou visitá-lo e vou ficar calado, só vou fazer pergunta. Tem como, amigo. Você vai sentar com um cara desse, ele tem resultados que eu não tenho. E ponto final. Na área de transporte e logística, o cara é uma referência. E eu falei, eu não vou ficar aqui falando, embora ele queria, mas eu comecei a fazer perguntas para ele. E eu falei, ele falou, agora eu estou saindo de CEO, eu vou ficar fora para mim ver outras oportunidades de negócio e tal. Eu vou ver outras oportunidades de negócio e tal, então eu vou colocar um CEO aqui. Mas o cara tem que ser igual ou melhor do que eu. Aí eu falei para ele, mas o que te faz acreditar que um cara igual ou melhor do que você vai aceitar o salário que você vai pagar? Você acha que ele ficou em dúvida em responder?
Não, ele falou, eu vou saber qual negócio que ele quer tocar e eu vou virar sócio dele enquanto ele está aqui comigo. Ou seja, qual que é a forma que ele encontrou de reter os talentos? Ele chega, como é que é seu nome? Marília, o que você é boa para fazer assim, que você fala assim, isso aqui eu toco mesmo? Funilaria e pintura, e eu toco muito bem a minha empresa. Ótimo. Ó, minha esposa prosperou um centro automotivo. Em meio ao nosso casamento destruído, ela focou lá, botou o joelho no chão e hoje nós temos um centro automotivo próspero lá em Goiânia. Parabéns, viu? Você é mulher que toca centro automotivo, é braba, amigo. Parabéns, viu? Curti isso aí. Aí eu vou falar para ela, então, Marília, é o seguinte, eu vou te trazer para você tocar meu negócio aqui, só que é o seguinte, nós vamos abrir um negócio no seu segmento aí. Você dá conta de ter alguém para treinar lá, para pôr lá, enquanto você me ajuda aqui? Você consegue multiplicar? Consigo. Vamos, então, eu vou investir, eu vou abrir um negócio do que você faz. É isso que ele faz lá. Ou seja, ele não dá parte do negócio dele, não dá para o cara, mas ele vai lá e investe no negócio do cara e retém o cara e faz a parceria e vira sócio do cara em um negócio e o cara toca o negócio dele ainda. Eu achei isso genial. Porque qual que é a tendência do dono de negócio? Não, vira meu sócio aqui, eu vou te dar uma participação e você toca, porque o cara é muito bom. Ele fez o inverso. Então, é a forma que você tem de enxergar as coisas e como você vai fazer para que os talentos possam ser multiplicados, vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu queria que você agora anotasse aí. Bora lá, tarefas. Com base nessas coisas aqui, deu para virar alguma... Deu para contribuir com vocês até aqui? Então, você vai fazer o seguinte, com base nisso que a gente falou até aqui, qual vai ser o primeiro investimento que você vai fazer quando você sair daqui? Anota aí. Vamos tomar uma decisão já de investir. Um investimento que você vai fazer, pode ser em qualquer área da vida. Por exemplo, eu decidi investir no meu corpo. Lá no começo do ano, lançou um negócio de correr 5 km todo dia. À medida que a gente foi avançando, com 2 meses, 5 km ficou fácil. A gente começou a fazer 10, ou fazer meia maratona, ou correr mais rápido. A gente começou a gerar um movimento para não ficar acomodado. Por quê? Até em coisas boas você pode acomodar, e quando você acomoda, você para de crescer. É a mesma coisa em investimento, você tem sempre que gerar movimentos novos, e não ficar travado em crenças que você tem a respeito de dinheiro. Então, você precisa ser ousado, a gente foi ousado, e à medida que a gente foi ousado, a gente começou a fazer triatlon, corremos 2 maratonas, e chegou o tal do Ironman. Então, eu investi no meu corpo lá atrás, sem imaginar que eu ia fazer um Ironman. Só que durante a caminhada, o crescimento foi acontecendo e a gente foi para o nível hard de fazer atividade física. Por quê? Porque a gente investiu em várias coisas antes para chegar nisso. É a mesma coisa no mundo dos negócios, nas finanças. Você não precisa começar big. Você tem que começar a investir, tendo experiência e avançando. E esse Ironman, para mim, foi surreal o que eu vivi lá. Do ponto de vista de entender que eu dou conta de fazer isso. E fizemos treinando 45 dias. A gente conhece vários caras, a comunidade dos caras que faz triatlo aí, até ficou meio chateado com a gente, porque falou, como é que esses caras fazem em 45 dias? Eu estou treinando tem 1 ano. Tem gente que está treinando tem 2 anos para fazer. Mentalidade. Anota isso. Você só não faz as coisas se você não tiver a mentalidade certa, não estiver inserido no ambiente certo, e não estiver com as pessoas certas. Se você tiver esses 3, mentalidade certa, ambiente e pessoas certas, você faz o que você quiser. E em curto espaço de tempo. Você vai acelerar o seu tempo quando você anda com pessoas que têm a mentalidade certa, estão inseridas no ambiente e andam em um povo, são uma coisa só. Por isso que a gente fala muito de unidade e linguagem. Porque quando você tem unidade, fala a mesma língua, tem os mesmos princípios, você domina o que você quiser.
Isso é bíblico, está em Gênesis 11:6. Falar a mesma língua e andar um só povo. Por que que a China cresce tanto? Porque eles têm unidade. Tem unidade. TikTok lá não passa dancinha. É instrução no TikTok. A mentalidade é outra. Então, se você tiver a mentalidade de andar com as pessoas certas e em ambientes certos, você faz o que você quiser. Eu tenho 50 anos de idade, eu fui o mais velho do ecossistema a fazer o Ironman. E, durante o processo, eu sempre estava lá na classificação dos que vão fazer. Eu era o último. E eu não cheguei em último. Fui avançando ao longo do processo. Por quê? Porque eu coloquei dentro de mim e falei, cara, se os caras estão fazendo, eu vou fazer também, eu ando junto. Não teve nada esse ano que eu não fiz, que foi proposto em unidade. Todas as viagens, negócios, tudo. Tudo que chegava para mim e falava, vamos investir nisso aqui. Vamos. E aí eu estou falando de tempo, ou de energia, ou de recurso financeiro. Vamos, estou junto, eu vou. É a decisão que vai fazer você crescer, não é a sua condição. Oi? Vai lá, fala aí. Eu lembro que fala aí no microfone. Alexandre, bom dia, pessoal. O seu Ironman, para mim, foi muito diferente. Por quê? Eu percebi que, durante o processo ali, você sofreu uma queda, você machucou as mãos, acho que você pedalou, se eu não me engano, foi 80 quilômetros, 100 quilômetros. E, assim, você teve cãibras, você teve que ficar mudando as mãos e parece que quebrou as marchas. Sim. Você fez praticamente mais da metade só em uma marcha ou só em marchas pesadas, né? Sim. Então, assim, na hora que você passou aquela linha ali e a gente lá do outro lado, falei, cara, o cara é brabo, tem que respeitar. Entendeu? O cara é doido. Então, parabéns aí. Mas o que é isso? A decisão. Nós fizemos dá o microfone aqui para o Rafa aqui. Nós fizemos uma mentalização. Quem assistiu a transmissão aí? Então, a galera. O Pablo fez uma mentalização, quando a gente estava preparado para sair para a natação, foi poderosa. Antes da mentalização, eu estava chorando. Eu não sei porquê, mas talvez era o prelúdio daquilo que eu ia passar. E eu comecei a chorar na natação ali e tal. E eu não realmente eu senti algo assim. Eu comecei a lembrar de várias coisas da minha vida, tal. Eu fiz uma retrospectiva até ali, né? Mais de 15 quilos que eu tinha eliminado ao longo do ano e várias coisas que eu passei. E eu fiquei bem emocionado lá. Eu fui tocado pelo Espírito Santo ali. E na hora da mentalização, o Pablo começou a falar algumas coisas e tal. E ele falou, todo mundo vai passar, não vai ficar ninguém sem completar. E aí ele falou, agora imagina você chegando na linha de chegada, passando pela linha de chegada e chorando de alegria. Aí eu já estava chorando, só dei sequência. E eu passei o Ironman, a bicicleta, 100 quilômetros, chorando e agradecendo a Deus. Porque eu fiquei sem essa mão, né? Essa mão foi luxada, então eu não conseguia apoiar na bike. Eu pedalei 100 quilômetros segurando e apoiando o cotovelo na outra. E eu só passei assim, chorando e agradecendo. Eu falei, é o Senhor que vai me levar. Como tudo na minha vida, é o Senhor que vai me levar. É o Senhor que sopra meu nome, é o Senhor que conecta as pessoas, porque eu em mim mesmo não vou dar conta de fazer nada. E é por isso que eu gosto de falar das coisas do Senhor em qualquer ambiente, porque eu sei o que Ele está fazendo na minha vida, o que Ele vai continuar. Na verdade, Ele já fez tudo, eu só entendi que eu preciso investir nele. E à medida que eu vivo isso, eu tenho feito coisas que eu jamais imaginei que eu fosse fazer. Fala aí, Rafa. Já que ele falou da tua história no Ironman, aí então eu queria complementar, porque eu vi a tua passagem ali, foi realmente, cara, era assim, a gente via o sofrimento e a alegria ao mesmo tempo, que você passou praticamente se arrastando, que foi muito difícil. E aí uma peculiaridade disso que eu achei muito interessante foi que o Pablo falou, o que aconteceu, a história que você vai contar era a história que eu queria contar para mim, né? O que aconteceu com você, ele queria contar a história. Então, realmente, você vê o Pablo cruzando ali com a bandeira do Brasil, tal, é muito legal, é muito inspirador, tanto é que a gente está se juntando, a gente está participando de triatlon. Esse mês agora, depois dessa inspiração de vocês,
Depois de 5 anos, eu consegui baixar dos 80 quilos. E eu fico olhando para vocês aí, todo mundo está com o último botãozinho do cinto. Todo mundo fiz um furo nesse cinto. Todo mundo está fazendo furinho no cinto, então isso inspira muito. Eu acho que é a garantia de que a gente está andando realmente com quem pode levar o nosso potencial para cima, cara. Obrigado aí pela inspiração e, parabéns pela história que você vai contar no Ironman, que nem o Pablo vai poder contar. Uau, tamo junto. Mas ele é o grande incentivador dessa história. Eu sei que na linha de chegada, quando eu comecei a chegar assim, ele começou a gritar, né? E o Ironman e tal. E aí eu passei direto do sino. Tem um sino para quem faz o primeiro Ironman. E aí o Julinho, o irmão do Nézio, que estava filmando, ele falou, Ale, volta e toca o sino. Isso para mim foi o terror. Porque eu estava já indo, eu não ia acontecer aquilo que aconteceu. Só que quando eu parei para voltar e tocar, a câimbra pegou nas duas pernas. Aí eu tive que abaixar. Os últimos 7 quilômetros da maratona eu fiz assim, ó, porque eu não conseguia levantar o quadril. Meu quadril travou de um jeito. Eu fiquei uma semana sem poder virar na cama. Foi ruim. E aí o sino ativou as câimbras. E aí, quando eu continuei andando, as câimbras pegando. Aí eu só queria passar a linha de chegada. O povo ficou me zoando algumas coisas lá. Mas eu queria passar a linha de chegada e ajoelhar e levantar a mão para o céu. Só que quando eu fui ajoelhar, a câimbra bateu, aí eu caí para o lado. Eu não aguentei as câimbras, aí eu caí para o lado. Aí veio os caras da equipe lá, do Ironman, que iam me pôr na cadeira de roda, eu falei, não, aí não. E tem o vídeo, quando eu estou lá levantando, eu passei a linha, caí, era para ajoelhar, mas eu não aguentei a câimbra, tive que esticar as pernas. E aí veio o cara com a cadeira, eu falei, não, com cadeira não. Eu levantei e passou uma veinha, mano, correndo. E essa veinha estava eu e Valério para fazer o final, e ela correndo de boa, e eu e Valério arregaçado. Eu falei, Valério, vamos fazer o seguinte, mano, vamos passar essa véia, porque chegar junto com ela vai ser feio. E aí eu falei, vamos acelerar aqui, porque eu não quero chegar junto com ela, de verdade. Eu falei isso, falei, mano, vai ser um desbranding danado ela chegar junto com a gente. Porque ela tinha, sei lá, uns 80 anos, mano. Já fez uns... Depois eu fui saber que ela faz Ironman todo ano. Só que aí, quando eu estava lá caído, depois da linha de chegada, ela passou e olhou para mim, tipo assim... Que moleque é esse que está caído aí? Eu estou 80 anos aqui passando de boa. Mas eu falei para o Valério, Valério, não vamos chegar junto com ela, vamos acelerar aqui no final. Aí nós demos um gásinho, acho que esse gás que me fez ter aquela câimbra foi doida. Mas foi uma grande experiência, só que já ficou para trás. Ontem a gente estava aqui no evento do Valério e a gente ficou sabendo aí que nós vamos para os Estados Unidos agora, dia 14, e nós vamos investir numa ultramaratona. Nós vamos fazer 100 quilômetros correndo lá nos Estados Unidos, 100. Ou seja, o Ironman ficou para a história, tem um novo desafio. Por quê? Porque eu não posso ficar vivendo da glória do passado. Eu preciso buscar novos investimentos, eu preciso viver novas experiências para mim crescer mais um pouco. Agora, quem quiser me ajudar aqui com o quadril, for fisioterapeuta, porque 100 quilômetros eu sei que vai ser doido. Não sei não como é que vai ser. Vamos embora, Felipe? Está pronto? Felipe entrou no Ironman quantos dias, Felipe? 13 dias. Mano, nem fala isso que o Joel J vai ficar doido. Não gosta, né? Uma salva de palmas para o Felipe. Em 13 dias fez o Ironman. E fez mesmo, porque eu passava por ele estava, ó, de boa lá. Foi de boa? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Escreveu aí qual vai ser o seu investimento? Escreveu, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai se comprometer realmente a fazer isso aqui. Quem quer fazer um compromisso público desse investimento? Você quer fazer? Tá. Vem você primeiro, que levantou a mão aqui, você de preto. Vem aqui, você vai se comprometer publicamente. E é o seguinte, vai entregar alguma coisa se não fizer, tá? Vamos lá. Fala seu nome
e o investimento e o compromisso. Olá, eu sou Raquel Batalha, da Flórida. Faço 2 compromissos públicos aqui diante de vocês. Primeiro investimento, gastar mais tempo com Ele, o Criador, a fonte de todas as coisas, no primeiro momento do dia. E o meu segundo compromisso é fazer atividade física todos os dias, porque todos os dias, para mim, estava sendo um desafio. E eu me comprometo aqui com vocês a fazer isso. E se eu não fizer, fala, meu marido, qual vai ser a minha prenda? Qual vai ser o meu... O que é que você quer de mim? Se eu não cumprir com isso que eu estou me comprometendo aqui agora, te dou esse presente, esse direito. Estou gravando, hein? Pode gravar. Fala, meu amor, o que é que você quer de brinde? O que é? O que é que você quer de prêmio de brinde se eu não cumprir esses 2 compromissos que eu estou fazendo aqui público? Que você não me abandone nunca na vida. Nossa. Põe a música aí, momento, romance. Ela é minha inspiradora. Se eu te perder, é o que ele falou. Tem que investir na esposa, né? É, né? A esposa é que faz a gente crescer. Atrás de um grande homem sempre tem uma boa mulher. E ele está aqui hoje arrastado, né? Mas já está desfrutando, né, meu amor? Só te coloca em boa, né, meu bem? Veio arrastado, mas já está à vontade. Exatamente. Eu botei um vídeo agora com ela, que é isso. Eu cresci na marra. Ela me trazendo para todos os eventos. É mastermind, é desenvolvimento empresarial. Aqui. Eu falei, eu não vou, meu bem. Sábado e domingo no Brasil. A gente viajou 30 e poucos dias para chegar até aqui. Agora eu quero descansar. Não, você vai comigo. E aqui estou eu fazendo meus compromissos também, investindo na minha saúde, investindo no meu casamento, investindo mais no reino de Deus. Opa! Aí, ó, fala de pau para esse casal, amigo. Muito bom. Só que é o seguinte, ela não falou o que ela vai perder. E não é, né, aqui que eu vou te dar, maridão. Para ele é muito fácil. Isso não é perda, é investimento. Tem que ser algo assim, que você gosta muito e que você vai tirar se você não cumprir aí o desafio. Eu vou tirar as minhas massagens. Ó. Pronto, ué. Tá feito. Pouco. Vamos lá, agora a nossa amiga aqui, a braba aqui do automotivo. Vamos lá. Qual que é o investimento e o que você vai tirar? Bom dia, meu nome é Marília e eu me comprometo a investir mais em buscar o Senhor, porque eu fiquei um tempo bem afastada, e investir nos meus filhos, porque por muito tempo a minha empresa foi muito mais valiosa do que o tempo com os meus 3 filhos. E eu já tenho trabalhado nisso. E, para mim, é doído falar, mas eu não valorizava os meus filhos. Até porque vieram de 2 relações que eu não queria ter, né? Assim, não era o que eu buscava, então eu achava que eles eram a culpa de eu ter que trabalhar tanto para mantê-los com um padrão de vida elevado. E se eu não conseguir, eu dou a minha empresa. Ó, eu vou falar para vocês um negócio. O doido é que ela não vai precisar da empresa dela, porque ela entregou o coração. Na passagem do jovem rico lá, eu quero acreditar, e eu penso muito nisso, que se ele tivesse falado, eu vou dar tudo que eu tenho, o Senhor ia falar, não precisa não, vem comigo com tudo que você tem, porque eu só queria o seu coração. O Senhor não está aqui para arrancar nada da gente. Ele está aqui para nos dar vida abundante. Ele quer investir mais.
Só que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então é só você colocar o seu coração para o Senhor. Desapegar dessas coisas, de dinheiro, de eu preciso ter um nível de vida alto. Você precisa ter um nível de intimidade e relacionamento com Deus alto, porque o resto vai ser acrescentado.